E hoje eu quero falar sobre como a gente se comporta, que tipo de atitudes a gente tem que demonstra que a gente sofreu rejeições, que nós sofremos rejeição e que nós somos feridos por esse sentimento tão profundo. Uma boa parte da nossa personalidade, ela foi influenciada por esse sentimento de rejeição. Então, hoje, muitas vezes, a gente pode dizer assim: "Ah, essa sou eu, é assim que eu sou, é desse jeito que eu sou". Não, não é desse jeito que a gente é. Deus não fez a gente assim, mas nós fomos feridos e essas feridas fizeram com que a gente tivesse um conceito sobre nós mesmos e esse conceito que a gente tem sobre a gente mesmo influencia no conceito que a gente tem sobre as pessoas, sobre a vida e na forma que a gente se comporta. E eu quero falar sobre alguns comportamentos de algumas pessoas que se sentem muito feridas por essa rejeição. Uma delas é o isolamento. Tem pessoas que foram feridas, tem pessoas que foram rejeitadas, e o mecanismo de defesas que elas têm contra essa dor, para evitar essa dor, é o isolamento. É se afastar de pessoas. Porque o contato com pessoas foi uma coisa que foi cansativo, o contato com pessoas foi doloroso, foi uma coisa marcante, foi uma coisa que causou muita dor. Então, algumas pessoas que sofreram rejeição, elas tendem a se separar, a se isolar, a buscar o menos convívio possível para evitar esse tipo de dor, porque ela já imagina que conviver com pessoas é o mesmo que estar à mercê daquelas dores que ela sofreu no passado com outras pessoas que rejeitaram. Então ela vai esperar essa dor, ela vai esperar essa rejeição e aí ela tende a evitar pessoas para evitar que outras venham causar esse tipo de sofrimento para elas. São pessoas que elas não aceitam a si mesmas. Quando a gente sofre de rejeição, a gente desconfia do valor que a gente tem. A gente desconfia, a gente não acredita no quanto a gente vale. Então a gente não acredita que possa ser amada por alguém. E aí as pessoas que sofreram rejeição não querem passar por isso de novo e acabam se isolando e buscando qualquer sinalzinho que ela tem de rejeição de alguém, qualquer pista que ela vê no relacionamento com uma pessoa, ela se afasta, ela se isola, ela quer distância daqui. Pessoas que sofreram de rejeição também, elas aceitam muitas vezes um relacionamento totalmente abusivo. Quantas pessoas eu já tratei, quantas pessoas eu já passaram pelo meu consultório nesses 30 anos de profissão e que suportaram por muitos anos um relacionamento abusivo, exatamente porque elas foram pessoas que sofreram de rejeição no passado. Elas aprenderam a aceitar migalhas das pessoas. Elas aprenderam a sofrer num relacionamento. Todos os relacionamentos de infância foram sofridos, foram marcados por dor. Então, elas aceitam viver um relacionamento conjugal abusivo, que causa dor, que causa sofrimento, porque aquilo ali já é a história delas. É aquilo ali que elas viveram a vida inteira. Então, não é estranho para elas aquilo. E elas acreditam que não merece nada melhor. Então, elas se submetem a esse tipo de relacionamento por não ter uma expectativa de que vá viver uma coisa superior a isso. Então elas acabam aceitando o abuso, elas aceitam os maus tratos e ela acaba buscando também, aceitando esses relacionamentos, até durante o namoro, ela aceita relacionamento com pessoas que, no fundo, ela sabe que vai dar errado. Ela sabe que aquele relacionamento não tem nada para oferecer. Mas como ela não espera mesmo nada melhor da vida, como ela não acredita que merece algo melhor, então ela se sujeita a uma série de relacionamentos que no fundo, ela sabe que não vai dar certo. Outras pessoas, elas ficam nesse relacionamento abusivo por causa da dependência emocional. Quando uma pessoa sofre muito de rejeição, ela tende a ser muito dependente emocionalmente de outras. Então ela prefere estar num relacionamento com alguém, mesmo que seja para causar dor e sofrimento, ela prefere aquilo do que não estar com ninguém. Eu conheci várias jovens, várias pessoas que sofriam de rejeição, que elas não conseguiam ficar sem estar com um namorado.
Se não tivesse com um, tinha que estar com o outro, e não importava que tipo de pessoa fosse, não importava se aquela pessoa estava fazendo bem para ela ou não, mas ela não conseguia ficar sozinha, porque estar sozinha era como se fosse a prova de que ela era rejeitada. Então ela aceitava um relacionamento que não trazia nada de bom só pela ilusão de estar com alguém. Outras pessoas, elas buscam por elas terem vivido com quem machucou, por elas terem vivido com pessoas que a feriram, elas conseguem viver com pessoas que são frias, que são distantes, que são grosseiras, pessoas que não têm afeto nenhum para oferecer, porque era isso que elas viveram durante a vida inteira. Outras pessoas que sofreram rejeição, elas se tornam pessoas extremamente exigentes. São pessoas que precisam ser perfeitas em tudo. Elas exigem de si mesmas uma perfeição, elas exigem que elas não cometam erro, elas exigem uma coerência muito grande, elas exigem fazer as coisas sem vacilo nenhum, porque elas não conseguem acreditar que elas possam ser amadas pelo que elas são. Então elas acham que elas têm que oferecer algo de muito bom, de muito perfeito, e que o erro, né, o vacilo, alguma coisa que possa dar errado, é como se aquilo ali fosse denunciar a falta de valor dela. Então são pessoas que elas ficam cansadas nesse relacionamento porque elas exigem o tempo todo que elas sejam superiores, mas não para se sentir superior, mas elas exigem que elas façam o máximo para simplesmente estar mais ou menos. Ela precisa dar muito para ela achar que ela tem algum pequeno valor. Então são pessoas que não aceitam viver normalmente, não aceitam errar, cair, levantar, dizer que vacilou, que errou e passar por cima. Não, se ela comete um erro, ela passa a noite inteira acordada, ela fica refletindo naquele erro, ela não aceita ter passado alguma coisa de pouco valor para alguém. Pessoas que sofreram rejeição, elas buscam aprovação o tempo todo, elas têm necessidade de ser aprovada e ser reconhecida. Imagina essas pessoas quando criança. Imagina você no seu relacionamento com pai e mãe que não deu atenção, que não deu afeto, que não deu carinho, que rejeitou mesmo. Essa criança, ela ficava o tempo todo olhando para essa mãe, para esse pai, na expectativa de que uma hora essa mãe ia valorizar, uma hora esse pai ia valorizar, uma hora ela ia fazer tudo tão perfeito que esse pai e essa mãe ia perceber essa perfeição, ia perceber o esforço dela. Então, essa criança ficou o tempo todo olhando para outra pessoa, para ver como essa pessoa ia olhar para ela. Então ela cresce e leva isso para a vida. Ela cresce e fica olhando para ver que horas que alguém vai aprovar ela, que horas que alguém vai mostrar aceitação. Então é uma pessoa que não olha para si mesmo, ela está sempre olhando para o outro para ver como que o outro está olhando para ela. Então são pessoas que dependem o tempo todo de uma aprovação. Mas é interessante que quando elas são aprovadas e são aceitas, elas desconfiam disso. Quando elas são muito amadas, quando elas são queridas, quando elas são reconhecidas, elas não conseguem acreditar, porque elas querem esse reconhecimento, elas querem essa aceitação, mas ela não consegue acreditar que isso seja uma coisa verdadeira, porque ela não se reconhece como uma pessoa que faz alguma coisa boa. Tem aquelas também que agem diferente, tem aquelas pessoas que sofreram rejeição e elas acabam sendo pessoas distantes e sendo pessoas frias, porque elas querem impedir, elas querem poupar elas mesmas de uma possibilidade de rejeição, então elas convivem com as pessoas, mas elas convivem com uma certa distância. São aquelas que elas não buscam aprofundar um relacionamento, ela está sempre num relacionamento superficial. Eu falei de um exemplo da outra vez, de um rapaz que, porque se sentiu rejeitado pela mãe, ele não conseguia se relacionar com a esposa com uma entrega. Então, sempre que ele se via muito envolvido emocionalmente com a mulher, ele traía ela, porque ele não conseguia jogar o coração dele todo, jogar o sentimento dele todo naquele relacionamento.
Então, ele desviava a atenção dele para outras mulheres para se sentir protegido do amor que ele sentia pela esposa. Então, tem pessoas que elas se tornam frias, elas se tornam distantes, elas têm um monte de gente, mas não tem ninguém, porque elas não mergulham em nada, por medo de sentir aquela mesma dor que sentiu quando criança. Engraçado que a gente pensa, a gente não tem consciência de que a gente cresceu, que a gente se tornou uma pessoa mais forte, que a gente pode lidar com isso agora. Mas, geralmente, quando a gente sofre a rejeição, algumas pessoas tendem a buscar uma frieza. A gente pensa que uma pessoa assim é uma pessoa fria. A gente pensa que ela é uma pessoa incapaz de dar amor e dar afeto. Não, não é isso. Ela não é incapaz. Ela é uma pessoa afetiva, ela tem um coração, ela tem capacidade de amar, ela só tem medo. Então, a maneira que ela tem de lidar com esse medo de sofrer é mantendo uma certa distância. É como se ela tivesse num relacionamento afetivo com um pé dentro e outro fora. Como se tivesse o tempo todo preparado para sair fora daquilo. Como se tivesse o tempo todo preparado para qualquer pista de que ela fosse ser magoada, ela sai do relacionamento. Então ela fica sempre com um pé dentro e o outro fora. Ela nunca se entrega, ela nunca se envolve de tudo. Tem pessoas também que sofrem de rejeição e elas fazem tudo para todo mundo. Elas tentam ser muito legal para as pessoas. Elas tentam ser muito prestativas. Elas têm dificuldade de dizer não, elas fazem tudo para todo mundo. E no final das contas, essas pessoas sempre saem dali ressentidas, porque ela fez tudo aquilo exatamente para ela ter o reconhecimento. Ela fez tudo aquilo exatamente para ela ser amada. Mas aquela pessoa que está recebendo, as pessoas que estão recebendo toda aquela dedicação, não tem consciência disso. Não tem consciência de que precisa devolver isso para essa pessoa. Então ela não recebe de acordo com o que ela dá. E aí ela acaba ressentida por causa disso. E aí ela confirma a crença dela de que ela não é uma pessoa querida, não é uma pessoa amada. Agora, tem outras que têm uma resposta, né? Tem um comportamento completamente oposto a esse encolher. Porque é normal, é comum a gente ver pessoas que sofreram de rejeição se sentirem acuadas, se sentirem intimidadas, se sentirem afastadas das pessoas, com uma posição mais tímida. Mas tem aquelas que sofreram rejeição e elas têm uma atitude oposta. Muitas vezes ela tem uma atitude orgulhosa. Aí você vê uma pessoa aparentemente pedante, aquela pessoa que parece muito orgulhosa, no fundo, ela esconde esse sentimento de insegurança e de menos-valia. Só que ela não quer que outra pessoa perceba. Então ela se arma, né? Ela tem esse mecanismo de defesa completamente diferente, mas é um mecanismo de defesa para que ninguém perceba aquela falta de valor que no fundo ela acha que tem. Então ela esconde isso com essa postura orgulhosa. Se você coloca um erro dessa pessoa, se você fala de alguma coisa errada que ela faz, ela se ira, ela se irrita, ela se arma toda, parece um pouco espinho, né? E ela se revolta porque ela tenta proteger esse conceito que ela tem dentro dela mesma, que é um conceito negativo, ela não quer que ninguém perceba. Então, ela tem aquela postura de orgulho, de arrogância, de petulância. Tem outras que chegam a ser agressivas. Tem pessoas que elas rejeitam porque ela espera que vai ser rejeitada. Então, ela rejeita primeiro. Ela rejeita para não sofrer a rejeição que ela está esperando que aconteça, que provavelmente não vai acontecer, mas ela espera que aconteça. Então, ela agride primeiro, ela rejeita primeiro. E tem umas que são agressivas mesmo. Às vezes a gente vê pessoas, né, a gente vê muitos casos de bullying na escola. Tem sempre aquela pessoa mais tímida, que é alvo daquele que faz o bullying. Mas aquele que é o tímido, aquele que está encolhidinho ali, provavelmente é alguém que sofre de rejeição. Mas aquele que provoca o bullying também pode sofrer de rejeição, porque aquela rejeição gera nele um comportamento diferente,
mas também é um sentimento de rejeição. E ele acaba jogando para fora isso em cima de outras pessoas. Acaba jogando a revolta dele, jogando a raiva dele em cima de outras pessoas. E adultos fazem isso também. Quantas pessoas, quando ela recebe aquele mínimo sinal de rejeição de um outro, às vezes a outra pessoa esqueceu de fazer alguma coisa boa para ela, às vezes a outra pessoa vacilou em alguma coisa, desde que ela interprete como uma rejeição, ela se revolta, ela se ira e ela acaba se tornando uma pessoa agressiva. Tudo isso porque se sente rejeitada, porque se sente humilhada. Então, a gente está falando aqui de uma ferida emocional muito profunda. A gente está falando aqui de algo que faz com que a gente se torne uma pessoa muito diferente daquilo que a gente nasceu para ser. Por isso que a gente precisa cuidar disso. Não dá para a gente simplesmente dizer eu sou assim e as pessoas que são ruins e o mundo não presta e eu tenho que me isolar de todo mundo e a gente vai criando um monte de justificativas. Não, não dá para aceitar isso. A gente precisa aceitar que a gente tem esse problema, mas entender que ele possa ser curado. A gente não tem que viver a vida inteira arrastando esse peso, essa corrente nos pés, porque é isso que atrasa, isso que impede a gente de ser a pessoa que Deus trouxe a gente no mundo para ser. Não temos que viver com esse sentimento de menos-valia. Isso foi uma interpretação que nós fizemos da experiência que nós vivemos na nossa infância, mas isso não é quem nós somos. Isso é só aquilo que a gente acredita que é. E aí, por a gente acreditar que a gente é tão pouco e por isso causar tanta dor, a gente acaba assumindo esse tipo de atitudes que vão nos afastar das pessoas, vão impedir que a gente viva um relacionamento profundo, vão impedir até no trabalho, pessoas dentro no seu ambiente de trabalho, pessoas que se sentem muito, que foram muito rejeitadas, elas podem ser inteligentíssimas, elas podem ter uma capacidade extraordinária de produzir muitas coisas, mas ela tem tanto medo de errar, tem tanto medo de fazer alguma coisa e ser rejeitada por aquilo, que ninguém nem percebe o talento que ela tem, porque ela esconde. Ela não valoriza o talento que tem, ela não valoriza a capacidade que tem, então ela não deixa nem que outras pessoas percebam isso. Então, quando a gente enfrenta esse sentimento, para lutar contra ele, a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida em todas as áreas da vida. No nosso relacionamento conjugal, com os filhos, com o trabalho, em todas as áreas da vida. Se a gente resolve essas questões, esses nós que estão no passado da gente, a gente pode caminhar para o futuro de uma maneira muito mais livre. Por isso que a gente está aqui hoje falando sobre isso, para que a gente possa identificar essas feridas e a gente possa tratar e curar tudo isso.